Essa semana a bolsa caiu muito, principalmente por rumores da situação fiscal brasileira. Então, neste vídeo, a gente vai entender como a macroeconomia pode atrapalhar nossos investimentos. E vamos fazer um resumo do que aconteceu na semana passada. Principalmente a questão fiscal que tem pesado muito nos preços dos ativos brasileiros. Nessa semana que passou, até sexta-feira, a bolsa caiu muito, o dólar disparou e os títulos públicos, ou seja, o juro futuro que o governo paga para os investidores, para que estes investidores financiem as contas do governo federal, houve um aumento muito considerável. Isso tudo nessa perspectiva de que o Brasil pode entrar numa situação de muita dificuldade de pagamento dos seus títulos da dívida. Ou seja, que o Brasil está chegando num ciclo onde a economia não suporta mais o aumento de imposto, mas, ao mesmo tempo, o governo não faz nenhuma medida para conter os gastos. Então, ele utiliza do crédito, ou seja, de títulos públicos que são vendidos aos investidores de pessoa física ou a grandes grupos de investidores institucionais. O problema é que quando a dívida cresce muito, vai chegando num momento que o mercado já começa a precificar a dificuldade do governo em conseguir honrar essas dívidas no futuro. Então, o mercado começa a fazer preço. E foi exatamente o que aconteceu durante essa semana que passou. Ou seja, está mais evidente os riscos da política econômica do governo. Nessa semana o dólar disparou muito e superou 5,30 após declarações de Haddad sobre a meta da inflação. No segmento de turismo, que é aquela moeda que você compra e vende quando você vai viajar ou quando um turista chega no Brasil, que geralmente é negociado naquelas casas de câmbio dos aeroportos, essa moeda chegou a 5,50. E o dólar fechou na sexta-feira com um aumento de 1,41%, o que é muito grande para um dia só. E tudo se deve a algumas questões que o ministro Haddad falou numa reunião fechada com alguns grupos de banqueiros e investidores. Nesse mesmo dia, a bolsa caiu 1,73%, o que já demonstra a dificuldade que tem sido a bolsa desse ano. Por quê? Ela está caindo quase 9% aqui no acumulado dos 6 meses do ano, ou seja, até agora a data de sexta-feira, e no mês a queda foi quase 6%. Ou seja, a queda anual está quase 9% aqui, mas só nesse mês agora que se passou, ou seja, nos últimos 30 dias, do final de maio para cá, a queda já foi quase de 6%. E os juros prefixados, houve um aumento muito considerável. Os juros prefixados aqui, 2031, que é um norte da situação econômica brasileira, porque o título de dívida pública de médio e longo prazo. Esse título pré-fixado, o governo emite ele no mercado por um preço de desconto. E aí os negociantes no mercado que vão precificando. Só que se o governo chega no final do mês, ele precisa de mais recursos, ele vai colocar na taxa que está no mercado naquele momento. E esse título aqui que foi lançado em 2024, no início de 2024, ele já está demonstrando uma situação muito difícil. Por quê? Saiu aqui de 10,6% para 12% ao ano. Já o IPCA 2035, que é um título mais de longo prazo, ele vai vencer há mais de 10 anos à frente. Ele também houve uma elevação muito grande nos últimos dias. Ele saiu da taxa de 6,16% mais a inflação, chegou numa taxa de quase 6% aqui no início do ano,
Aliás, aqui nos últimos 30 dias, a gente vê como o mercado tem ficado nervoso. Saiu de 6,16, quase chegou a 6% aqui, e agora já está em 6,22. Isso em 30 dias. Por que isso tem acontecido? A incerteza fiscal que tem trazido toda essa questão. O risco do Brasil tem aumentado muito nos últimos dias. Ainda está muito longe aqui do auge, que foi 361 pontos, que no auge da pandemia, mas já está num nível muito acima do que foi o mínimo, que foi no início de 2020, ou seja, antes da Covid. Aqui, 21 de fevereiro, é exatamente alguns dias, semanas antes de eclodir a crise sanitária. Houve aqui alguns picos, tem reduzido, mas continua mostrando com elevação leve ainda. Todo esse receio se deve ao aumento da dívida pública federal. A dívida pública brasileira está em 75% do PIB, mais ou menos. Entre 72% e 75% do PIB. No entanto, as despesas do governo federal, principalmente vinculadas a gastos que dificilmente o governo consegue cortar, como, por exemplo, Bolsa Família, salário mínimo e, principalmente, os mínimos constitucionais da saúde e educação, tem elevado muito os gastos dessas rúbricas onde o governo não consegue fazer investimento, ou seja, igual, por exemplo, essa situação calamitosa lá no Rio Grande do Sul, o recurso tem que sair de áreas que o governo pode manejar. Ou seja, se o governo também decidir construir uma ferrovia ou construir uma rodovia, tem que sair de uma área que eu consigo manejar. E esses gastos constitucionais têm travado muito. Isso também devido à situação brasileira, né, de que o Estado é como se fosse um feudo. Cada grupo de poder toma conta de uma parte do orçamento e você não consegue, infelizmente, por ter um governo também perdurário, não consegue criar um movimento nacional de reequilibrar essa situação. Então, o que o governo busca através de aumento de imposto e redução de incentivos fiscais. Mas, ao mesmo tempo, ele também cria outras despesas. Então, fica no mercado aquela situação. Você sabe que você tem um problema de dívida. Está muito claro que o governo tem essa consciência. Tem uma questão de dívida, tanto é que está correndo atrás de arrecadação. Mas não faz o dever de casa, que é cortar na própria carne, que é tentar reduzir os gastos federais. E vai sempre atrás da arrecadação ou contenção de boa parte de incentivos que foram dados no passado. Nessa semana, o governo, por exemplo, editou uma medida provisória que, nesse momento, foi retirada da pauta do Congresso devido à pressão dos setores industriais nacionais, pois existe uma regra federal atual, você é o último elo da cadeia produtiva e você acumulou muito crédito em PIS, COFINS, você consegue abater no imposto de renda. O governo já tirou essa possibilidade e queria permitir que o PIS/COFINS só fosse abatido com dívida de PIS/COFINS. Isso é incongruência. Apesar de que o governo usa o argumento que a utilização desses créditos aumentou muito nos últimos anos, isso não faz sentido da seguinte forma. Se alguém está utilizando o crédito de forma inadequada, para isso que existe a Receita Federal, para fazer a fiscalização. Mas você penalizar todo o conjunto da sociedade e dos pagadores de impostos por causa da falha de um ou outro contribuinte, não é justo. É você acreditar que todo o empresariado ou todas as pessoas que pagam impostos estão agindo de má fé. Isso não é bom para o país. Essa precificação de que o Brasil está num momento muito delicado é ruim, principalmente porque o SP 500, que é a Bolsa Americana, que é o índice mais representativo das bolsas mundiais, ela está no máximo histórico, com empresas como NVIDIA, por causa da inteligência artificial, chegando a ultrapassar a gigante Apple em valor de mercado. E a valorização do SP 500 está acima de 10% no ano.
que vem de uma base muito forte. Desde a pandemia, a Bolsa Americana subiu muito. Então, isso também traz um risco adicional para os nossos investimentos, porque no momento que o mundo está, a maior parte dos países do globo, das economias mais importantes, crescido tanto o valor das empresas, bem como tem reduzido parte dos juros e tem levado a um controle melhor das finanças públicas, isso traz um risco adicional para a Bolsa, pois no momento que boa parte do mundo, ou seja, os países mais industrializados, estão vendo suas bolsas na máxima histórica, como o SP 500, que atingiu um nível máximo nesse mês, e no qual uma empresa, por exemplo, igual a NVIDIA, se valorizou tanto nos últimos 6 meses, que só a valorização dela desse ano já vale mais do que todas as empresas do Ibovespa. Uma empresa, só que ela ganhou de mercado no último ano, já vale mais do que o Ibovespa. Essa empresa, a NVIDIA, já está atingindo números da gigante Apple. E nisso traz um risco maior para a Bolsa, por quê? Se a Bolsa brasileira está ruim no momento que o mundo está bom, imagina se o mundo ficar um pouco ruim, se as economias ou se o mercado mundial começar a ter alguma piora séria. Isso vai refletir com muito mais força. Para o investidor que está preocupado com longo prazo, isso é um momento de oportunidade. Sabendo escolher boas empresas e pagando um valor justo, a pessoa consegue ter uma rentabilidade boa no futuro. Por quê? Está comprando empresas de qualidade a preços muito bons, preços baixos, mas pode ter um momento de arrebentação, ou seja, que é aquele momento onde que o desespero toma conta e que aquela coisa que você comprou barata, aquela ação que você comprou barata, aquela empresa que você investiu, ela diminua muito mais. E muitos não aguentam essa pressão. Então, enquanto investidor, a gente tem que estar preocupado com a macroeconomia, porque dificilmente você vai ter um investimento que vá muito bem se o país ir muito mal. E, ao mesmo tempo, é muito mais fácil você ter uma boa rentabilidade dos seus investimentos. A empresa que você investe, ela ir muito bem quando o mercado está bom, razoável. Aí ela vai muito melhor. Porque essa situação de nervosismo leva a uma precificação sempre acreditando que vai ser o fim do mundo. Mas, do ponto de vista do lucro das empresas, também reflete. Como é o exemplo, o COSAN, o Rubens Ometo, fez umas duras críticas essa semana ao governo federal. E um dos maiores exemplos, que a empresa que ele controla, a COSAN, tem tido uma queda muito acentuada nesse ano, porque é uma empresa muito endividada. Com todos esses riscos, o mercado começa a precificar uma queda muito menor dos juros brasileiros e já estão nos níveis recorde em termos de juros reais. Ou seja, os juros brasileiros, a inflação está abaixo de 4 e os juros estão em 10. Juros reais atualmente está mais ou menos 6%, o que é muito alto, é um dos mais altos do mundo. E isso traz um risco maior para as empresas, porque nem toda empresa tem uma rentabilidade boa. E quando a empresa não tem uma rentabilidade boa e os juros continuam altos, ela tem muita dificuldade em fazer a renegociação das dívidas, ou seja, de refinanciar. O maior exemplo é a COSAN, que tem uma dívida extremamente alta, é uma empresa bem administrada, mas é uma dívida muito alta. E isso traz uma dificuldade porque boa parte dessas dívidas vão vencendo ao longo dos meses e anos à frente. Pode ser que no momento que a empresa chegue lá, ela não vai conseguir mercado para rolar a dívida ou vai rolar a dívida pagando juros tão altos que coloquem em risco
a questão financeira da empresa. Porque uma empresa ela tem que gerar caixa, primeiro, para pagar as contas do dia a dia, segundo, gerar caixa para pagar a dívida e terceiro, para reinvestir no próprio negócio. Porque senão ela pode chegar numa tríade da morte, né? Receita em queda, dívida em alta e prejuízos muito grandes. E isso pode levar a empresa a uma recuperação judicial. Então é isso, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Curta nosso canal, comente, siga, compartilhe com seus amigos. Olá, investidores.